Olá, meu amado, Deus te abençoe grandemente, mais uma vez na sua casa, participando dessa célula familiar e muito feliz e honrado por estarmos juntos. Muito bem, queridos, nós temos no coração a intenção de compartilhar com você nas próximas semanas algumas reflexões em cima do livro de Salmos. Aliás, a pastora Mônica, em Londrina, ela fez isso logo no início dos cultos online, no início do isolamento, ela fez isso. Então, o estudo para as células, ela baseou todo no livro de Salmos. E nós tínhamos uma outra direção, mas eu tenho isso no coração, até porque no ano passado estava pregando em cima do Salmo 23, eu não terminei, não pense que eu esqueci, eu não esqueci de continuar pregando em cima do Salmo 23 e extraindo do Salmo 23 lições de cura para todos nós. Acredito, até pensando na sequência das coisas que Deus coloca no nosso coração, não só no meu, de nós todos, da liderança da igreja também, acredito que Deus estava preparando a gente para esse tempo, e ajustando também o nosso ouvido, o nosso coração, para conteúdos que são importantes para nós, e são importantes para nós, eram importantes para nós, mas são muito mais importantes para nós hoje. Tem coisas que Deus vem preparando a gente para passar. Eu acredito, amado, que Deus está fazendo isso com a gente. Não é à toa que nós focamos no livro de Salmos, depois saímos um pouquinho, mas, na verdade, hoje eu tenho trabalhado as mensagens de domingo em cima do livro de Isaías, você sabe disso, eu tenho dito, porque acredito que os eventos do período do tempo do profeta Isaías, ou seja, os eventos do século VIII a.C., são muito parecidos com o que nós estamos passando agora, inclusive as crises sociais, as crises espirituais, a religiosidade do povo de Israel no 8º século é muito parecido com o que nós estamos provando hoje na nossa vida. Também tem uma outra palavra que eu justifiquei numa das mensagens, é que o Brasil tem uma palavra de Deus, eu acredito ser uma palavra de Deus. Alguns profetas foram usados para dizer que o próximo avivamento que vem sobre o Brasil virá no modelo do avivamento do rei Ezequias. Então, isso é muito importante. Se você quer entender isso melhor, eu vou pregar mais para frente a respeito desses assuntos, passar um tempo pregando em cima da vida de Ezequias. É um evento, um momento em que o profeta Isaías gasta bastante tempo no seu livro falando do tempo do rei Ezequias e do seu reinado, e das profecias que ele também liberou sobre Ezequias e tudo mais. É um tempo muito importante. Então, se o que vai acontecer no Brasil acontecerá no modelo do que aconteceu no tempo de Ezequias, então é coerente pensar que o que está se passando no contexto social, político, econômico e religioso do tempo de Isaías, que foi um dos profetas que profetizou sobre Ezequias, condizente com o que nós estamos passando agora também, em todo o nosso contexto histórico, social, econômico, religioso. Então, vale a pena a gente fazer uma comparação aí e tudo mais, ok? Muito bem. Entrando para Salmos, o livro de Salmos é um livro muito especial, ele é formado por 150 hinos. Salmo significa cântico de louvor, 150 cânticos de louvor, e o povo de Deus cantava a sua fé, ele cantava a sua doutrina. Os Salmos é o registro de uma relação com Deus, experiências com Deus que se transformaram em hinos. E é isso que está acontecendo nos Salmos. É muito interessante. Eles cantavam a fé, eles cantavam a experiência com Deus, eles cantavam as promessas, eles cantavam as profecias. Isso é poderoso,
poderoso, o tempo inteiro profetizando, cantando as profecias para abençoar Israel, para que a vontade de Deus, o reino de Deus viesse. Isso é coisa especial. Na vida de Davi, a gente vê tudo isso acontecendo. Alguns dos salmos são muito especiais. Dos mais de 70 salmos que Davi, o rei Davi, escreveu, pelo menos 14 deles, você consegue identificar com muita precisão o momento histórico em que eles foram escritos. Isso nos dá uma ferramenta de conhecimento muito importante, muito precioso, porque você consegue fazer a associação. Qual é o momento histórico que está registrado em 1 Samuel, 2 Samuel, e o Salmo que é fruto daquela experiência com Deus. Isso é muito interessante. E isso anima o nosso coração, fortalece o nosso coração, porque os Salmos nos ajudam a tirar as lições que o salmista tirou e aplicou na própria vida em cima de uma situação de conflito, ou de guerra, ou de perseguição e tudo mais. Isso é tremendo. E é o que está acontecendo no Salmo capítulo 3. Muito bem, Salmo capítulo 3. E a gente vai ler o Salmo capítulo 3. Nós vamos fazer um exercício aí na nossa célula familiar. E você fique atento aí na sequência. Depois eu vou dar uma tarefa, tá bom? Mas fique atento aqui. Muito bem. Qual é o contexto histórico do Salmo 3? Aliás, o Salmo 3 foi trabalhado nesta semana, né, que passou, numa das devocionais do Pão Diário. Então, você pode usar também a devocional do Pão Diário de ontem. Ontem eu estou gravando isso, esse vídeo no dia 12. Na devocional do dia 11, o texto base da devocional foi o Salmo 3. Muito bem. Então, qual é o contexto do Salmo 3? É o período em que Absalão, o filho de Davi, cria uma revolta contra o seu pai, contra o rei, e se estabelece como rei em Israel, e empreende uma perseguição contra Davi. Davi está fugindo de Absalão. Esse é o quadro que está instalado por trás do Salmo capítulo 3. Portanto, Davi já velho, isso aconteceu bem próximo dos 40 anos de reinado de Davi. Não dá para ter uma certeza muito precisa, mas é bem próximo, talvez perto dos 35 anos, 36 anos do reinado de Davi. Pode ter alguma variação aí, tá bom? Absalão se levanta contra ele e persegue Davi. Davi precisou fugir. Mas tinha uma parte do exército que estava com Davi. Os grandes capitães, os grandes homens de guerra, os valentes de Davi, a boa parte deles, não sei dizer se a maioria ou minoria, mas boa parte deles, ou seja, um pequeno exército, continuou fiel a Davi. E quando Davi precisou fugir, e ele fugiu de Absalão por alguns motivos, não apenas para preservar a própria vida. Ele percebeu que haveria um grande conflito entre o seu próprio exército, pessoas morreriam, soldados morreriam, talvez o seu próprio filho morreria, porque ele sabia do valor e da força de guerra que os seus soldados tinham. E se eles empreendessem contra Absalão, ele certamente morreria. Na verdade, isso acabou acontecendo. Absalão morreu no meio de uma perseguição, quando os dois exércitos entraram em guerra, e Absalão acabou morrendo, e Davi chorou a morte de Absalão. Na verdade, quando Davi se movimenta e se põe em fuga, ele parece que está praticando uma ação de cuidado. Ele está tentando preservar as vidas, a própria vida, mas também a vida do seu filho, e também dos seus exércitos. Ele se põe em fuga. E nesse contexto de fuga, de rebelião, de traição, não de qualquer pessoa, do seu próprio filho. Ou seja, você imagina o coração de Davi nesse momento. Isso para nós é importante de observar. Qual é a atitude que ele tomou diante de um conflito? É essa a nossa pergunta, ok? E é a pergunta que você vai responder para você. Aqui,
o Salmo 3 revela para nós qual foi a atitude, qual foi a postura de Davi diante de um estado de conflito, de angústia, de perseguição. Ele estava fugindo, né, por causa de uma revolta tão grave, tão séria. E não foi de qualquer pessoa, foi seu próprio filho. Seu próprio filho se levantou contra o rei, né? Então, isso é muito grave. Então, você imagina o coração desse pai. Imagina o coração não apenas do rei, né? Mas o coração desse pai, como é que estava. Então, nessa circunstância toda, Davi busca o Senhor. Antes de entrar em guerra, ok? Antes de entrar em guerra contra os seus inimigos, ele entra na presença de Deus, ele busca o socorro de Deus nesse tempo de conflito. E isso tudo resulta numa proteção de Deus e numa experiência de Davi com Deus, de cuidado e proteção. Primeiro para o seu coração, para a sua própria alma. Porque às vezes os conflitos, eles não estão dentro de nós, eles estão fora de nós. E cá para nós estamos dentro de um tempo em que há muito conflito fora de nós. Há muito conflito na empresa onde você está trabalhando. O coração das pessoas, a alma das pessoas estão aflitas, elas estão angustiosas, né? Estão debaixo de pressão, debaixo de uma pressão que está vindo de fora. E várias delas de dentro também. Diante disso, como que Davi reagiu diante da pressão? Como que ele reagiu diante de um conflito, né? Então, é uma pergunta que nós temos que responder para nós. Mas, primeiro, vamos ver o que o Salmo revela desse tempo, revela da experiência que ele teve com Deus, buscando a Deus no meio de um conflito. Muito bem. Então, vamos ler o Salmo a partir do primeiro verso. Vamos ler junto aí. Pega a tua Bíblia, o Salmo capítulo 3, e vamos lendo juntos, depois você vai deixar ela aberta, eu vou falar algumas coisas relacionadas ao texto, então vou fazer uma proposta para você conversar em família, ok? A respeito desse assunto. Então, acompanhe a leitura e vamos fazer juntos. Salmo capítulo 3, a partir do primeiro verso, Salmo de Davi, enquanto ele fugia do seu filho Absalão. Curiosamente, a minha Bíblia que eu estou usando é uma Bíblia de estudo, ok? Uma Bíblia de estudo, a Bíblia de aplicação pessoal, ok? Tem um tema para esse salmo: confiar em Deus traz proteção e paz. Confiar em Deus traz proteção e paz, ok? Primeiro verso do Salmo 3 diz assim: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Entre parênteses, Selá. Depois eu explico o que é isso. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Tremendo, tremendo. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor. Veja o verbo que está no passado. Por isso é um cântico. Esse cântico ele foi escrito depois, ok? Então, e contando a experiência que ele teve com Deus, de ser protegido por Deus e de experimentar a paz de Deus no meio do conflito, por causa de uma perseguição provocada pelo seu filho. Com a minha voz, clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Verso 8, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Ok. Amados, vamos lá. O que a gente pode extrair desse salmo tão lindo, tão tremendo, quanto a postura de Davi em meio ao conflito?
parte por parte, vamos lá, voltando aqui no começo do capítulo, né? Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, é uma descrição, são muitos os que se levantam contra mim, é uma descrição do quadro geral de perseguição e de pressão que ele estava sentindo. Muitos dizem da minha alma, aí o verso 2 não é apenas o quadro geral descrito no primeiro verso, mas o verso 2 diz também de vozes que são enviadas contra Davi, questionando a sua fé, questionando a sua esperança em Deus, questionando a sua segurança em Deus, não apenas isso, mas falando mal de Deus e declarando de que Deus não salvará Davi. Ou seja, isso acontece comigo e com você? Sim, claro que acontece. O mundo prega isso para nós. E às vezes nós mesmos ouvimos vozes dentro de nós. Será que Deus está atento? Será que Deus está vendo a situação que eu estou passando? Será que Deus pode fazer algo? Será que Deus fará algo? São vozes, ok? Ou seja, existe um conflito externo, mas aí existe também vozes que provocam conflitos internos, que podem ser definidos como conflitos de incredulidade, conflitos de medos, conflitos de inseguranças pessoais. Será que Deus vai responder a minha oração? Será que eu posso orar e pedir livramento para Deus a respeito disso que estou passando? Aí é um conflito interno que tem a ver com a fé, ok? No verso 2. Aí no verso 3, ele dá uma resposta ao conflito interno e externo. Olha que interessante, olha a evolução do Salmo. No verso 3 é uma resposta à proposta de conflito, ou à provocação, né? Mas tu, Senhor, és. Essa é uma declaração. E isso, ele nos ensina a fazermos isso. Diante das provocações, dos conflitos externos e diante das tentações internas, dos conflitos internos, a gente pode se levantar e fazer declarações para esses conflitos. Mas tu, Senhor, e veja que o texto ele está dizendo para Deus, mas tu, Senhor, ele está conversando com Deus, ok? Mas tu, Senhor, é como se ele pudesse estar diante dos conflitos externos, e diante dos conflitos internos, os dois estão diante dele assim, e ele olha para cima, fala com Deus, e fala com Deus a respeito dos conflitos. Mas tu, Senhor, és o meu escudo. Escudo, arma de proteção, ok? Então, eu estou protegido contra os conflitos externos e internos. Tu és o meu escudo, tu és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Ou seja, é um escudo de proteção, ele era o rei. Entenda isso. Quem está falando isso é um rei deposto. Um rei que foi perseguido por causa de um motim provocado pelo seu filho. Tinha glória. Ele era glorificado. Não a glória que a gente envia ao Senhor e reconhece Deus, mas havia glória sobre o rei. Ok? Aí ele diz: tu és o meu escudo, escudo para mim, a minha glória. Deus é a glória do rei, ok? Toda a sensação de reconhecimento, de glória, ele não guarda para si, ele reconhece Deus sendo ele a glória, ou seja, a glória que eu tenho, veja o que ele está dizendo, a glória que eu tenho vem de Deus, aquele que tem toda a glória. Se esse que tem toda a glória me guardar e derramar glória sobre mim de alguma forma, eu terei. Se ele não derramar, eu não terei, não me importa. Não me importa a glória do mundo, não me importa isso tudo. A glória que vem de Deus, se esse que é a glória, esse que tem toda a glória, derramar sobre mim, eu tenho, se ele não derramar, eu não tenho. E nisso eu descanso, ok? Tu és a minha glória e o que exalta a minha cabeça, ok? Nesse momento, ele estar se sujeitando a Deus. Ok, sujeitando todas as circunstâncias a Deus. Ele está declarando ao Senhor, né, uma resposta ao conflito. Veja o 4. Com a minha voz clamei ao Senhor. Opa, é um segredo aqui. No verso 4. Com a minha voz clamei. Então, o que ele faz? No verso 1 e 2, ele descreve a situação externo e interno. No verso 3, ele faz uma declaração de quem Deus é.
proteção e glória, ok? Tudo vem dele. No verso 3, ele faz uma declaração de quem Deus é. No verso 4, ele faz uma declaração do seu próprio clamor. Nós precisamos clamar a Deus. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Ele faz uma declaração: eu clamei a Deus, eu pedi a Deus e ele me ouviu. Certezas, são certezas. Clame ao Senhor. Primeiro, Deus é o que ele é, declare isso. Segundo, clame ao Senhor, na certeza de que ele vai nos ouvir. 5, eu me deitei e dormi, paz, porque eu tenho certeza que ele me ouve, eu posso sossegar a minha alma. Clame na fé, na certeza de que Deus vai responder. Deus responde aos seus filhos. Então você pode dormir em paz. Ok? Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Que coisa tremenda. Amados, isso é real. A gente precisa aprender a ler a Bíblia e entender que ela é real. Ela fala de coisas reais. Ela fala de conflitos reais. Ela fala de experiências de livramento, de conflitos verdadeiros que homens passaram. Nós temos conflitos verdadeiros? Temos. E nós temos o cuidado real de Deus. É real. Não é só para criar uma sensação melhor para nós, de anestésico, palavra que eu usei na mensagem de domingo passado. A palavra de Deus não é analgésico. Ela traz uma palavra, ela é realidade, ela traz a existência, ela é a verdade. Ok, queridos? A palavra de Deus é isso para nós. No verso 5, então, me deitei e me dormi. É o resultado de quem clama a Deus e confia no Senhor. A gente pode dormir em paz. Você está tendo alguma dificuldade de dormir? Aqui, isso é muito comum, ok? Fala para nós aqui, você está tendo alguma dificuldade de dormir? Quando você deita no teu travesseiro? Se não, glória a Deus. Deus está cuidando de você e você está confiando. Se você tem alguma dificuldade para dormir, clame. Faça isso. Declare, primeira coisa, declare quem Deus é para você. Lembra quem Deus é para você. É um bom exercício para nós. A gente lembra a nós mesmos. A gente não precisa lembrar de Deus quem Ele é, mas eu preciso lembrar a minha alma de quem Deus é. Declara que Ele é teu Pai, declara que Ele é o Todo-Poderoso, declara que Ele é teu provedor, declara que Ele é tua segurança, Ele é teu escudo, tudo vem dEle. Declara quem Deus é para você. Isso arruma, ajusta a gente ao céu. Isso é tremendo. E clama por uma intervenção. E depois descansa. Clame até que o Espírito Santo te traga a sensação de paz. Faça isso. Isso pode levar um tempo, não importa. Você pode clamar e descansar imediatamente. Ou se não, se o teu interior ainda está em conflito por causa das situações da vida, gaste mais tempo. Clame. Gaste 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora. Não importa, clame até que o Espírito Santo de Deus se manifeste na tua vida, ok? E Ele traga essa paz que vem misturada com fé, que vem misturada com força, que vem misturada com esperança, que vem misturada com a presença, que vem misturada com o sobrenatural, que vem misturada com milagre. Clame até que, ok? Verso 6, não terei medo. Olha o resultado. O coração dele já está ajustado. Ok? Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Já é uma declaração não para Deus. Agora ele está declarando para si mesmo. Não é interessante isso? É interessante, olha só como que a evolução do Salmo, como que ele vem sendo construído, para quem é direcionado às declarações. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. 7. Levanta-te, Senhor. Aí ele volta de novo a voz para o Senhor. Levanta-te, Senhor, salva-me, porque ele sabe. Não é aqui não é só um clamor, é uma declaração de fé. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos. É uma declaração. Ok? Isso já aconteceu.
Feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. É claro, você não vai ficar orando uma coisa dessa para o teu chefe, né, para o teu marido, né? Você não vai ficar orando isso daqui para o teu pastor, para o teu líder de célula, né? Você não vai ficar orando esse negócio, que é uma declaração do mover de Deus que se levantou contra o exército do seu filho, lamentavelmente, que inclusive produziu a morte dele, né? E tudo mais. Mas é uma declaração no seu salmo, no seu hino, na sua oração, de que Deus se levanta. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus vai fazer isso. É uma declaração. Quando a gente vai para o verso 8, para finalizar o salmo, a salvação vem do Senhor. É uma conclusão, é uma declaração. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Ele finaliza o salmo com uma declaração que está sendo cantada pelo povo. Uma declaração de bênção sobre todo o povo. Ou seja, qual é a postura de Davi? Primeiro, ele faz um quadro da realidade nos versos 1 e 2. No verso 3, ele faz uma declaração de quem Deus é. No verso 4, ele faz um clamor ao Senhor e declara fé e tranquilidade. No verso 5, ele descansa em paz porque ele crê no Deus a quem ele está clamando. No verso 6, ele faz uma declaração dessa fé. Eu tenho fé, não importa o que aconteça. 10 milhares de pessoas virão contra mim, mas o Senhor vai cuidar. Não terei medo, porque eu vou cuidar. Então, é uma declaração para si mesmo, da sua própria fé. No verso 7, uma declaração ao Senhor, um clamor, mas também uma declaração de fé. Levanta-te, Senhor, salva-me, porque o Senhor, Ele me livrou dos meus inimigos. E no verso 8, uma palavra de bênção para todos. Ok? A salvação vem do Senhor, lembrem-se disso, a salvação vem do Senhor. A salvação aqui não é apenas a salvação da gente falando da eternidade. A palavra salvação, ela tem um significado prático também, tem um significado no momento. Eu sou salvo agora, há uma intervenção de Deus agora, há uma transformação na minha vida agora, há uma cura. A palavra salvação em grego, por exemplo, também é a mesma para usar para cura, é a mesma que se usa para cura. Então, há uma cura agora, ok? Há um mover agora, há um milagre agora que acontece na minha vida. Não é apenas no futuro da eternidade, não, agora. Eu começo a provar agora o cuidado de Deus, eu começo a provar agora a cura de Deus, a transformação de Deus, o escudo, Deus como salvação, Deus como o Senhor que livra. Então, eu provo agora. Então, verso 8, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção, sobre você seja a bênção do Senhor, sobre você seja o livramento do Senhor, sobre você seja a salvação do Senhor, sobre você seja a paz de Deus que ele declara no verso 5, sobre você também haja espírito de clamor, do verso 4, sobre você seja um espírito da declaração de fé de quem Deus é, no verso 3, diante da realidade pintada nos versos 1 e 2. Ok? Qual é a postura de Davi? Essa que eu mencionei. Qual seria a tua postura, essa conversa daqui para frente, qual seria a tua postura diante dos conflitos que estamos? Então, primeira coisa que você vai fazer, descreva o conflito. Descreva o conflito que você se sente dentro do que está acontecendo fora, do lado de fora. O que está acontecendo no governo gera algum conflito em você, te aflige de alguma forma, no teu trabalho, te aflige de alguma forma, ou a perda do teu trabalho te aflige de alguma forma. Descreve o que está acontecendo fora de você. Segunda tarefa, descreve o que está acontecendo dentro de você, que é o verso 2. Descreve, cria um quadro, descreve. E diante desse quadro, o que é que você vai fazer nesse conflito? Aí você vai seguir a recomendação de Davi, ok? Conversem a respeito disso. Vai ter uma folhinha aí junto com você, te orientando nesses passos, nessa conversa que segue. Deus te abençoe e Deus seja sobre a tua vida. Eu profetizo as bênçãos do verso 8 sobre você agora, ok? Já nesse final do vídeo, antes de vocês conversarem sobre esse assunto. A salvação vem do Senhor, os livramentos vêm do Senhor, a bênção vem do Senhor, a glória vem do Senhor, a provisão vem do Senhor.
sobre o teu povo, você é povo de Deus, sobre o teu povo seja a tua bênção. A bênção do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre o teu coração, sobre a tua espiritualidade, sobre a tua relação com Deus. A bênção do Senhor seja sobre a sua intimidade com o Senhor, porque nós já entendemos que o isolamento também está sendo uma oportunidade para a gente intensificar a nossa relação com o papai, nossa consagração, nossa devoção ao Senhor. Portanto, que a bênção do Senhor seja sobre você.